Olá amigos, eu sou o Braz Adames, advogado criminalista, e o meu contato é 11 98545 4271. Seguindo aqui a explanação dos vídeos anteriores que eu já havia feito sobre a dosimetria da pena, hoje nós vamos dar seguimento aqui ao artigo 59 do Código Penal. Eu dividi em duas partes aí, eu acho que vai dar para terminar aqui hoje pelo menos o artigo 59. Em primeiro momento eu falei a respeito do artigo 68, né, do Código Penal, que trata das três fases, praticamente ele define as três fases, as três partes da dosimetria penal. Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Só lembrando aqui, deixa eu ajeitar novamente aqui, só lembrando aqui o artigo 68, só vou dar uma lidinha rápida aqui para reavivar a memória dos colegas aí. 68. A pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59 deste Código. É por isso que nós estamos lá no 59, tá? Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, aqui no caso já segunda fase. E por último, as causas de diminuição e de aumento. Então aqui no caso já é a terceira fase, tá? Então eu fui lá no 59 e eu falei da seguinte forma, só lendo aqui para refrescar a memória dos colegas. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime, 2 pontos, né? Então, a gente parou aqui, nessa parte aqui, que o juiz vai estabelecer alguma coisa, tá? Eu tinha falado aqui a respeito da culpabilidade, dos motivos da culpabilidade que são utilizadas hoje no judiciário, dos antecedentes, da conduta social, dos 8 vetores. Eu dei uma passada por cima aí dos 8 vetores, né? E agora eu fiquei de falar a respeito da segunda parte desse artigo aqui, do artigo 59, do tão comentado 59 quando de uma sentença penal. Perfeito? Esse artigo, então, é o artigo que vai fazer com que o juiz aplique a pena base, a mínima e em seguida a pena base. A mínima já é o patamar de onde o juiz vai começar o trabalho dele para fazer então a dosimetria penal, aplicar a pena no seu todo, no final a pena concreta. Então aqui eu parei nessa parte, falei por último do comportamento da vítima e parei nessa parte. Então veja que o artigo aqui diz que o juiz estabelecerá. Aqui nós precisamos ter uma ideia de o que quer dizer aqui cada palavra dentro desse contexto do artigo 59. Por exemplo, a palavra estabelecerá, necessário, suficiente, reprovação e prevenção. Então são 4 palavras importantíssimas que logo em seguida vem 2 pontos e aí é que ele vai dizer e fixar realmente o que ele vai estabelecer. Então veja, não preciso dizer muito, né, o significado das palavras. Estabelecerá é a mesma coisa que dizer de forma firme, criar uma base sólida. Então o juiz vai criar aqui uma base sólida, vai dizer de forma firme as coisas que vêm pela frente. É isso que ele vai. O verbo estabelecerá, não está escrito estabeleceu, está escrito estabelecerá o que vai acontecer lá na frente. Só vai estabelecer alguma coisa ligada à pena. Tudo que ele vai. Dessas quatro palavras aqui, o que ele vai falar é sobre a pena. Então ele vai estabelecer se a pena é necessária, se realmente a pena aplicada ela é necessária, se realmente ela vai trazer algum efeito na vida da pessoa que está condenada e na vida das pessoas da sociedade e na própria vida processual, na própria vida no trabalho
do pessoal lá do judiciário, serventuários, promotor, advogados e até o próprio juiz, se isso vai trazer algum reflexo positivo. Realmente é necessário aplicar essa pena? Então o juiz precisa estabelecer isso, dizer isso na sentença. Nem sempre o juiz diz isso na sentença, mas ele precisa dizer isso na sentença, sob pena de nulidade e de reformação da sentença. Aí ele vai dizer o quê? Se aquela pena é suficiente, se ela é o bastante para aquele caso, se aquela pena é realmente pequena, ou se ela se encaixa exatamente naquele caso lá, ou se ela fica muito acima. Olha, muito abaixo não serve, né? Muito acima também não serve. Então tem que ser uma pena suficiente, que se encaixa, é o bastante para aquele caso. É o bastante para resolver o problema do acusado. É o bastante para resolver o problema social. Então, a palavra suficiente tem esse sentido. E o juiz precisa dizer o quanto ela é suficiente, o quanto ela é o bastante. É a questão da fundamentação. Nas 4 palavras, o juiz precisa fundamentar. Em seguida, ele vai dizer aqui a respeito da reprovação. A reprovação seria a reprovação do juiz? Seria a reprovação do Ministério Público? Não. Essa reprovação aqui é se a sociedade concorda com aquela pena aplicada. Ora, se o juiz aplica uma pena que não é suficiente, é muito acima, bem provável que a sociedade não vai concordar. E se ela aplica uma pena que ela é muito abaixo, a sociedade também não vai concordar. Nem o próprio judiciário vai concordar, nem o advogado de defesa, nem o promotor de justiça vai concordar. Então ele precisa, através da palavra reprovação, definir se as pessoas que circundam ele, que circundam a sentença, se as pessoas, em regra geral, a sociedade, se concorda com aquela pena. Isso é a reprovação, é a censura. Então ele precisa também fundamentar nesse sentido. E por fim, a prevenção. Ele precisa se fundamentar no sentido de dizer se aquela pena aplicada realmente vai impedir que ocorram novos delitos. Novos delitos no sentido daquele caso, se for de um roubo, se aquela pena vai realmente impedir que ocorram novos roubos. Se a pena for de sequestro, extorsão mediante sequestro, se ela vai impedir novos delitos ligados àquele caso, através da fundamentação. Ele precisa dizer isso. Então são 4 palavras. Perdão. Então são 4 palavras importantíssimas que o juiz precisa dizer, esclarecer, estabelecer. Olha só, estabelecer, necessário, suficiente, reprovação e prevenção. São 4 palavras importantíssimas que o juiz precisa fundamentar antes de aplicar a pena. Antes de dizer lá 8 anos de reclusão, 15 anos de reclusão, né? E assim por diante. Logo em seguida, a essas palavras aqui, vem os 2 pontos. Vejam, eu só vou reforçar um pouquinho o que eu disse aqui, fazendo a leitura do artigo para que os senhores percebam que lá no final existe uma palavrinha importantíssima. É tudo ligada ao crime. Olha só o que diz aqui, ó. Estabelecerá conforme seja necessário, suficiente para a reprovação, prevenção do crime. Do crime. Tudo ligado ao crime praticado. Não é dos crimes, é do crime. Só faltou aqui, do crime praticado. Perfeito? Aí vem os 2 pontos. E nos 2 pontos, a letra da lei diz o seguinte, ó. As penas aplicáveis dentro das cominadas. Isso nós vamos ver aí ainda, tá? 2. A quantidade da pena aplicada dos limites previstos, também nós vamos ver. O crime inicial do cumprimento da pena
privativa da liberdade. Também nós vamos ver. Esse aqui é o mais importante. O quarto aqui, ó. A substituição da pena privativa da liberdade por outra espécie de pena ser cabível. Por que eu disse para os senhores agora aqui que esse aqui é o mais importante? Porque veja, senhores, que, na verdade, pena não recupera ninguém. Não adianta o juiz estabelecer, não adianta o juiz dizer que é necessário, não adianta dizer que aquela pena é suficiente, que a sociedade não concorda com aquilo, que concorda com a pena aplicada. Porque nada disso vai prevenir novos delitos, não. Porque se fosse prevenir novos delitos, senhores, nós não teríamos mais ninguém na cadeia. Então, na verdade, o que nós temos hoje é um estado de acúmulo de pessoas dentro do sistema carcerário. É um estado, como diz o STF, um estado de coisas. Olha só, tratou o ser humano como coisa. E é um estado de coisas acumulados, em cima do outro, sofrendo lá. Não resolve o problema da criminalidade. Se fosse assim, os homicídios teriam parado. Os estupros teriam parado. Os roubos de celular teriam parado. Mas não param. Pelo contrário, continuam, aumentam. Por quê? As pessoas vão lá e se transformam em coisas e saem de lá pior. Então, isso não resolve. Ou seja, o inciso primeiro, o inciso segundo, o inciso terceiro não tem resolvido nada. Não tem resolvido nada. Perfeito? Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias tem condenações. Todos os dias tem roubos na rua. Todos os dias tem sequestro, tem homicídios, tem estupros. Não resolve nada. O inciso primeiro, segundo, terceiro não resolve nada. O quarto inciso, às vezes resolve. Por isso que eu disse que esse é o mais importante. E é por esse inciso que o juiz deve começar. Não é pelo primeiro, nem pelo segundo, nem pelo terceiro. Deve começar pelo quarto. Ele vai analisar o caso e vai ver o quê? Em primeiro momento, olha o que ele vai ver, ó. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada ou outra espécie de pena, se cabível. Então ele vai fazer a pergunta para ele. Nesse caso aqui, cabe uma substituição da pena? Aí ele vai falar assim, cabe. Então, eu vou dispensar os outros 3 incisos e vou apenas trabalhar com a substituição da pena privativa da liberdade. E se não couber? Se não couber, ele deve se esforçar o máximo para que seja aplicada ou uma outra espécie de pena, que não seja aquela que mantém a pessoa na cadeia. Tudo com o objetivo de ressocializar o ser humano, tudo com o objetivo, eu não diria nem ressocializar, eu diria com o objetivo de não incrementar mais essa pessoa, além do que ela já está, no crime. Porque se colocar a pessoa lá dentro do sistema, é um estado de coisas. Então o juiz, meus amigos, deve fundamentar, no primeiro momento, o porquê que ele está aplicando a substituição. Ou o porquê que ele não vai aplicar a substituição. E isso nem sempre tem nas sentenças. Nem sempre tem, mas precisa colocar, precisa obedecer aqui, ó, os 4 incisos. Perfeito? E o que é então essa substituição aí? Senhores, é a multa, é a prestação de serviço à sociedade, à comunidade, às escolas, aos hospitais, é o trabalho, né? É o uso da tornozeleira eletrônica, é o curso lá, os cursos lá na questão da violência doméstica, e assim vai indo. São alternativas diferentes, são medidas diferentes, legais, autorizadas pela legislação, em que o juiz consegue, então, não colocar a pessoa dentro de um estado de coisas.
lá no cárcere. Perfeito? Passado isso, se não houver essa possibilidade, então ele vai aí para o inciso primeiro, as penas aplicadas dentro das cominadas. E quais são essas penas aplicadas aqui que ele vai trabalhar? A pena privativa da liberdade, certo? A pena privativa da liberdade, né, que seria a reclusão ou a detenção, a pena restritiva dos direitos, né, restringir os direitos da pessoa, e a pena de multa. Então são essas três penas que ele pode trabalhar. Perfeito? Dentro das cominadas, dentro daquelas que estão previstas lá no tipo penal, no artigo 155, 157, 213, papá, tem, todas elas têm penas lá, reclusão, detenção, multa, todas elas têm. Então é ali, dentro daquilo lá que ele vai ter que trabalhar. No segundo, então, a quantidade da pena aplicada dentro do limite previsto. A quantidade da pena aplicada dentro do limite previsto é entre a pena mínima e a pena máxima. Vamos falar do furto simples, de 1 a 5 anos. Ele não pode colocar lá, olha, eu vou condenar no furto simples aqui a 10 anos. Não pode, porque extrapolou o limite máximo aqui. Também não pode colocar abaixo, 2 dias. Até pode, tá? Mas em regra geral não pode, né? Então ele precisa ficar dentro do limite mínimo e máximo. E esse limite mínimo e máximo, como é feito? Isso aqui é um problema sério que nós vamos discutir em outro vídeo, específico a respeito do cálculo da pena, em números, porque nem sempre é só números. Existem situações, existem entendimentos, e aí a gente precisa transformar isso em números. Isso é difícil, complexo, tá? Terceiro, o regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade. Aqui só fala, olha, pena privativa da liberdade, tá? Que vai ter o regime inicial. Por que o regime inicial? Porque o sistema é progressivo. Então o regime inicial aqui, cabe aqui o fechado, o semiaberto e o aberto. Em regra geral, e pode ser mudado, é lógico, fechado, quando a pessoa é condenada acima de 8 anos, inicial, né? Semiaberto, de 4 a 8 anos, e aberto, de 1 dia a 4 anos. Essa é a regra geral, mas essa regra geral aqui, ela pode ser mudada, se preencher os requisitos, né, previstos lá no artigo 59, que a gente falou antes aqui, certo? E alguns outros, né? Então o juiz pode simplesmente colocar uma pena de acima de 8 anos a iniciar um aberto, se preencher. Ou no semiaberto, se preencher os requisitos. Perfeito? Então, isso é uma regra geral, mas ela pode ser mudada. Perfeito? Então veja, senhores, aqui, que eu falei para os senhores do artigo 59, praticamente dei uma passada por cima de todos os requisitos aqui do artigo 59. No próximo áudio, aqui no próximo vídeo, eu vou trazer para os senhores, eu vou já planejar alguma coisa aqui para ver se eu consigo trazer o cálculo da pena. Como é calculada essa pena aqui? Vamos supor, entre a mínima e a máxima, ele vai ter que aplicar alguma coisa. Se a mínima for de 4 e a máxima for de 10, ele vai ter que ficar ali, né? Então, ele vai ter que aplicar alguma coisa.